falo para o senhor que hoje, eu conheço os meus filhos. Hoje, essa formação que me ajudou a me conhecer, eu me conheci muito, que me ajudou muito. Essa formação, ela me proporcionou a ser mãe. Hoje eu sou mãe, tá? E ela me proporcionou a conhecer os meus filhos. Eu não conhecia os meus filhos. Eu não conhecia. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigado mesmo, eu sei da sua jornada, você vai contar um pouquinho dela para a galera, até porque tem muita gente hoje que está presa ou preso no medo, na insegurança. Tem muita Com gente certeza. hoje se sentindo frustrado, muitas mulheres e homens preocupados, tristes, né? E muitos sem direção, perdidos, e a gente vai conversar um pouquinho aqui. E eu quero aproveitar a sua presença, porque assim, uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo na formação Terapeuta P2E, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, em vários canais, professor, eu preciso ter alguma formação específica para ser uma terapeuta P2E? Eu já preciso ser uma terapeuta? E aí, nada melhor do que você para me responder essa pergunta. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você aqui é: há quanto tempo você é uma terapeuta P2E? Né? Há quanto tempo você se tornou uma terapeuta P2E? E se você já tinha alguma formação na área terapêutica, alguma experiência antes de fazer a nossa formação? Professor, faz exatamente 2 meses que eu atendo como terapeuta P2E. Se eu conhecia algo, nada. Eu não sabia de nada. Nada mesmo. Professor, eu posso contar um pouquinho da minha jornada aí? Manda bala, manda bala. Eu acho que muita gente vai se identificar. Professor, eu vendia lanche, x-salada, em um trailer de rua. Eu vendia lanche em um trailer de rua. Então, e eu tinha uma jornada de trabalho de 10 horas por dia, de segunda a sábado. Sou mãe de 4 filhos, né? A minha mais velha hoje tem 12, o meu mais novo tem 6. Porém, quando eu comecei essa saga, a minha mais velha tinha 10 e meu mais novo tinha 4. Né? Então, é tudo aquela escadinha de 2 em 2 anos. Então, eu vendia x-salada na rua. Eu amava o que eu fazia, até porque eu sempre amei pessoas. Então, eu sempre gostei de... Acho que isso me tornou mais fácil, né? Eu sempre adorei conversar com pessoas, eu brincava, eu acolhia, eu ajudava. Então, aquele mundinho ali pra mim, né, naquele momento, nossa, 100%, tá? Eu tava legal quando eu iniciei. Só que aí, professor, veio. Aí começou a vir nesse período, né? Meus filhos, 4 crianças, mais velha de 10, o mais novo com 4. Eles ficavam sozinhos em casa. E eu moro em um sítio. Para eu chegar até o meu trabalho, eu teria que pegar. Eu pegava, né? 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Que era numa cidade vizinha, aqui. Entendeu? Era muito transtorno. Eu saía de casa 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Eu chegava em casa 8h30 da noite. Então dava mais de 10 horas. Seriam 10 horas trabalhadas e mais 2 para eu chegar em casa. Aí o que era? Cuidar de casa, cuidar de filho. Era aquela loucura. Eu fiquei 2 anos e meio nisso. Daí eu comecei a me debilitar. Comecei a ter problemas de saúde. Preocupação no extremo, né? Porque deixar 4 crianças em casa, muitas vezes doente, deixava a dipirona no copinho, sabe? Para ele se automedicar. E ali por videochamada, eu, né, falando como é que faz. E almoçava sozinhos. Então a preocupação começou a exceder. E veio as disfunções. Eu não aguentava mais. Eu cheguei no momento que eu não aguentei mais. Você era dona do trailer, então você ganhava bem Não. fazendo x-salada. Não, professor, eu era funcionária. E eu ganhava R$ 1.200. R$ 1.200, vamos lá, por 10 horas de trabalho, de Isso. segunda a sábado. Sábado. 4 crianças pequenas para sustentar. Era isso? Há Exato. 60 dias atrás era isso a história, a vida? Era essa a minha realidade. Sem contar a escassez, né, financeira. Que era fora do normal, né? É você chegar ao ponto, professor, da minha filha, me pedir coisa que é uma coisa óbvia, né? É uma pizzinha para fazer em casa. E eu não ter, nem para comprar a massa.
porque era uma escassez imensa. Imensa. E como é que você chegou à terapia P2E? Como é que você chegou... Como é que foi isso daí? Então, meu irmão me deu a luz, né? Ele falou, ele chegou, ele viu a minha situação, né? Ele presenciou em relação às crianças, em relação a mim, né? O meu estado emocional já estava, professor, eu digo que 100% abalado, né? Por causa dos meus filhos, eu tinha que deixar eles, eu não vivia, eu não tinha vida. Hoje, eu falo para o senhor que eu não tinha vida, eu não vivia, né? Aí, ele vendo, eu tive duas oportunidades, eu falo. A primeira, ele vendo, ele falou assim, viu, tem uma formação que você pode fazer e você consegue sair dessa escassez que você vive. Falei para ele, imagina, nunca. Eu gosto de lidar com pessoas assim, física, eu ver as pessoas. Nunca por videochamada. Não, não chegou meu tempo ainda. Ok, ele não falou mais nada. Quando, no dia em que eu cheguei no limite, professor, que eu, juro, eu sentei no meio da rua, 3 horas da tarde, eu sentei na calçada e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, 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 eu desabei, eu falei, eu não aguento mais. Chega, não dá. Vim embora pra casa a pé, tá? Levei umas 4 horas pra chegar até em casa, andando, chorando, todo esse tempo. Eu cheguei em casa, aí eu liguei pra ele. Eu falei, viu, ainda tem aquela oportunidade que você me sugeriu há um tempo atrás? Porque se você me der essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes. Só que daí depois eu desliguei o telefone, professor. Aí eu falei, meu Deus, pra eu fazer essa formação, eu vou ter que estudar. Eu odeio estudar. Não gosto de estudar. Professor, eu sempre tive pânico em estudar. Aí já me veio na cabeça, né? Eu vou fazer a formação. E aí, como é que é? Como é que vai ser? Mas, em seguida, ele me ligou. Ele falou assim, tá bom. Explicou como é que funcionava, tudo tá aí. Peguei a formação. Foi dessa forma que eu conheci a P2E. Começou a fazer. Iniciei. Isso, comecei a fazer. Iniciei. Aí eu olhando assim, falei, caramba, o professor, ele escreve numa lousa, cara. Ele usa giz. Então isso eu já me interessei. E cada vez, sabe, cada vez aquilo me prendia mais. Aí eu vi as explicações. As suas explicações, sensacional, porque não tem como deixar dúvida. Porque explica certinho ali, então... Aí ele perguntava pra mim, ficou com dúvida? Aí eu falei, não. Aquilo foi me prendendo. Eu não sei, professor, psicoenergética emocional? Pra mim, o que é isso? O que era aquilo? Eu não tinha, eu já fiz. Eu passei por terapias. Eu já fiz terapias, né? Mas nenhuma terapia, porque eu aplicava em mim. Tudo que eu aprendia, eu aplicava em mim. Então, nenhuma terapia me dava o resultado que essa terapia estava me dando, que essa formação estava me trazendo, né? E então, aquilo foi me prendendo cada vez mais. Aí eu fui me encontrando. Eu fui começando a me encontrar, na verdade. Eu fui começando a me encontrar. Eu falei, caramba, é isso que eu quero. Eu gosto de pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Então, aí eu fui maratonando as aulas. Maratonando. Porque não é qualquer cursinho de final de semana, né? Como o senhor mesmo fala. É resumo, é prova, é live, é tudo que você tem que estar ali antenado, responder certinho. A Ana, ela chegou há 60 dias atrás. Ela não sabia nada de terapia, medicina tradicional chinesa. Ela não entendia nada do mercado de terapia. Ela nunca tinha feito atendimento de terapeuta. Ela nunca tinha passado na cabeça dela ser uma terapeuta. Aí, ela, com 4 crianças pequenas, trabalhando 10 horas por dia, ganhando R$ 1.200 de segunda a sábado, surta, caminha 4 horas chorando até chegar em casa. E em 60 dias, que é o tempo que nós estamos, você está passando pelos pilares da terapia P2E, aquilo que permite a pessoa transformar a sua vida e entregar principalmente resultados rápidos para as suas clientes. Quais são os pilares? É o conhecimento, que você mesmo falou que não é um cursinho de final de semana, são 20 dias de estudo, com resumos, relatórios, provas. Depois a gente vai para a fase do laboratório, que é a fase especial onde você aprende a atender, é onde eu falo que é a residência, você faz no mínimo 15 atendimentos e é atendida. E aí tem o primeiro pilar, que é o conhecimento, o segundo, que é o laboratório e a residência, e o terceiro é a minha mentoria, o meu acompanhamento, que eu fico em cima. Total. Eu quero saber, primeiro, o teu emocional daquela mulher desesperada, que caminhou 4 horas chorando, e eu quero que você fale um pouquinho disso,
Porque hoje a gente tem uma série de pessoas que estão vivendo uma situação não igual, mas parecida, né? De estar vivendo em escassez, de não ter com quem deixar os filhos, de não ter uma renda financeira digna, né? Exato. Como é que você está emocionalmente? É a mesma Ana do passado ou a Ana mudou emocionalmente primeiro? Não, eu mudei totalmente, professor. Totalmente. Você passou por uma Hoje, transformação interna, é isso? total, total. Hoje eu digo que aquela Ana lá atrás, ela não existe mais. Ela não existe mais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu penso diferente, minhas atitudes são diferentes. Mudou completamente a minha vida. Como é que era a Ana, que trabalhava 10 horas por dia, de segunda a sábado, ganhando R$ 1.200, com 4 crianças pequenas? Como é que era o relacionamento seu com as crianças? E como é o relacionamento agora? Pode ser honesta, tá? Tem uma diferença Sim, no seu comportamento daquela Ana para essa Ana de agora ou não? Comportamento, não, professor. Eu sou a mesma mãe. E como é que é? Eu era uma ótima mãe e continuo sendo. Como é que é isso daí? não tem nada a ver. Mudou 1.000.000%. Eu não digo nem 100%, porque é muito pouco. Antes, professor, devido ao meu cansaço, eu não tinha contato com os meus filhos. Eu saía, eles estavam dormindo. Eu chegava, eles me esperavam, né? Mas assim, quase caindo, sabe, de sono, cansadinhos. E, professor, eles vinham falar, conversar comigo, dava 2 minutos de conversa, eu já surtava. Pelo amor de Deus, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Daí ia cada um pro seu canto. Só que eu não percebia o que eu estava fazendo. Para mim, naquele momento, eu estava sendo uma ótima mãe. Eu estava suando para cuidar deles. Entendeu? Então, o meu relacionamento com ele. E de domingo? Aí você fala, né? Mas de domingo você estava em casa. Domingo, professora, olha, eu digo pro senhor que era o pior dia. Porque o domingo tinha que lavar, passar, cozinhar, ajudar a criança a fazer lição, dar atenção. Era o dia que eu mais gritava dentro de casa. Era o dia que eu mais gritava dentro de casa. E como é que é a Ana agora? Hoje, Hoje, porque hoje você, para atender seus clientes como a terapeuta P2E, a terapia P2E permite você fazer atendimento sem fronteiras. O que é o atendimento sem fronteiras? sim, Atender no online ou no presencial. Como você mora num sítio, acredito eu que você está ajudando as pessoas usando um celular e uma conexão de internet, conexão de internet. aplicando as Isso mesmo. ferramentas de terapia P2E. E como é hoje Isso. a Ana como mãe? Hoje, a Ana, como mãe, rola na terra, joga bola, toma banho na chuva, brinca de boneca, faz trancinha nas bonecas, sabe? Eu falo pro senhor que hoje, eu conheço os meus filhos. Hoje, essa formação que me ajudou a me conhecer, eu me conheci muito, que me ajudou muito. Essa formação, ela me proporcionou a ser mãe. Hoje eu sou mãe, tá? E ela me proporcionou a conhecer os meus filhos. Eu não conhecia os meus filhos. Eu não conhecia. E qual, Hoje, e qual é o Oi? sentimento? E qual é o sentimento hoje de poder brincar com seus filhos, estar mais presente, fazer uma comida? Se a criança ficar doente, você não deixa de pirona em cima do armário, você vai lá e dá na boca. Qual é o sentimento hoje? Se resume em felicidade. Em gratidão por eu ter tido essa oportunidade de ser mãe. Porque meus filhos são tudo para mim. É minha vida, é meu pilar, é minha motivação. Eles são. Então, isso eu atendo na minha casa, tá? Eu falo para eles, como são 4, né? E eles também são nhanzaços, assim, tipo a mãe, sabe? Aí eu falo, viu, agora a mãe vai trabalhar, a mãe vai atender. Então, eu preciso que todos façam silêncio, tá? Professor, você não vê o mar, não tem um barulho, não tem nada. Então, eles super entendem. Aí, às vezes, quando eu quero brincar com eles, aí eu falo assim, eu acho que eu vou voltar a trabalhar fora. Mãe, pelo amor de Deus, não, você não pode trabalhar fora. A gente quer nossa mãe aqui dentro de casa, a gente quer nossa mãe com a gente. Entendeu? Então, isso pra mim, professor, mudou tanto, tanto, tanto a minha vida em tão pouco tempo, que hoje eu sorrio, hoje eu brinco, hoje eu rolo na terra, hoje eu brinco de bola, eu tomo banho de chuva. Surta, mas surta menos. Olha,
Surtar, eu acho que eu não diria surto. Eu acho que eu ainda não surto mais não. Porque em vista do que eu era, professor, o vizinho abria a janela assim, ó, de pontinha para ver o que estava acontecendo. E vem cá. Então hoje eu não surto não. Então, vem cá. E financeiramente, como é que está sendo? O que você conquistou nesses últimos 2 meses que você não tinha conquistado em 2 anos e pouco no trabalho anterior? Eu conquistei minha liberdade financeira, claro, que isso mudou muito, porque mesmo trabalhando da forma em que eu trabalhava, eu era dependente do meu marido, né? Eu era dependente dele. Então, até mesmo muitas vezes para me levar e me buscar no trabalho. Então, sempre gera aquela coisinha, né? Ah, mas se você trabalha é porque eu te levo e eu te busco. Então, aquilo, né, eu ouvi várias vezes. Então, eu fui guardando, fui guardando. Professor, hoje eu pago a minha conta de luz. Ele nem sabe. Ah, tem que pagar a conta de luz. Que conta? Eu já paguei. Mas viu, era R$ 400. Eu paguei. Qual o problema com R$ 400? Ah, então eu vou ter que pagar em... Qual o sentimento de poder pagar a conta de luz sem pedir dinheiro para o marido? Qual é o sentimento? Ah, professor. Uma felicidade imensa. O sentimento de que eu sou, sim, útil. Coisa que eu não sentia. Eu sentia que eu não era útil. Quer dizer, o Eu sentia empoderamento, que eu não era. Exato. capaz. Exato, de ser capaz. Eu sou capaz. Vem cá. Antes você ganhava 1.200 por mês aí, por essa jornada maluca de trabalho. Quanto que você está fazendo, em média, com a terapia P2E? Nesses 2 meses? Nesses 2 Nesses meses? 20 dias? Nesses 2 meses? Eu fiz R$ 8.275. 8.200? 275. R$ 8.275 dividido por 2. Você está fazendo, em média, um salário mensal de R$ 4.137, atendendo na sua casa, com um celular e uma conexão de internet. Deixa eu fazer Exato. a conta. Dividido por R$ 1.200. Isso quer dizer que em 60 dias, como uma terapeuta P2E, você praticamente ganhou 7 vezes. Você ganhou 7 meses de trabalho. Exato. 7 meses de trabalho. Em 2 meses. E o melhor, podendo cuidar dos meus filhos, podendo ser mãe, acompanhando os meus filhos dia a dia. E uma coisa bem interessante, professor, sabe que eu acho que essa não é só a minha realidade, é a realidade de muitas, né? Eu não tinha condições alguma nem de sair com os meus filhos. Eu não tinha. Não me sobrava, não tinha como. Aí, no mês passado, finalzinho do mês passado, minha filha falou assim, mãe, eu queria que se desse pra senhora comprar as coisas pra fazer pizza em casa. Eu tô com vontade. Só que já faz uns dias e eu tô com vergonha de te pedir. Daí eu falei, vergonha por quê? Ela falou, mãe, porque eu sei que você não tem dinheiro. Aí eu falei, não, filha, eu tenho sim. Eu não tinha, Aí agora eu brinquei com ela, né? Aí eu brinquei com ela, falei, você quer pizza de quê? Aí ela falou assim, mãe, pode ser mussarela, não tem problema. Professora, aquilo me deu uma das dores. Eu fui no mercado, eu comprei mussarela, calabresa, palmito, eu comprei tudo. Eu comprei Nutella. Na hora que ela viu a Nutella, ela, mãe, Nutella! Eu falei, filha, pra gente fazer pizza doce. Foi aquela festa. Tá bom. Isso foi numa quinta-feira, professor. No sábado, eu falei pra eles. Eu falei, vamos passear. Hoje eu não vou trabalhar, a gente vai passear. Hoje eu não tenho atendimento, então a gente vai passear. Eu falei, vamos sair. Aí tem aquelas lanchonetes, né? Que tem aqueles brinquedos, né? Coisa que eu tinha um sonho de levar eles, mas não tinha condições. Aí a gente foi. Entramos, sentamos. Minha filha é de 8 anos. 8 anos. Aí a gente sentou, aí eu peguei e falei pra eles, né? Eu falei, viu? Pode escolher o que vocês querem. Aí minha filha, bem baixinho, ela pegou e falou assim pra mim. Ela falou, mãe, desculpa. Ela falou assim, mãe, a gente comeu pizza quinta-feira. A gente não vai ter dinheiro pra pagar. Aí eu falei assim, a gente tem sim. A gente vai ter dinheiro. Então pode escolher o que você quiser. Pode comer o que você quiser. Aí ela, aquele sorriso, aquele brilho. Aí ela falou assim, mãe, eu posso pegar com batata frita? Falei, pode. Quantas você quiser.
Quantas você quiser. Daí, a alegria, sabe, deles. E a satisfação minha de poder proporcionar um momento que talvez para muitos, né, é bobo. Mas foi um momento que eu não podia proporcionar para eles. E eu consegui. E de lá para cá, isso foi no finalzinho do mês passado. De lá para cá, professor, só vem crescendo. Crescendo. Ai, mãe, eu tô com vontade de comer tal coisa. Ao meu maior prazer. Aí ontem eu peguei meu cartão. Meu filho falou assim, ai mãe, eu queria tanto lá no mercado e comprar bolacha, comprar salgadinho. Quando a senhora tiver dinheiro, a senhora me leva? Aí eu peguei e falei, eu vou levar agora. Não, mãe, mas pode juntar um pouquinho de dinheiro. Eu falei, eu tenho. Falei, a mamãe não atende? Mamãe não fala pra vocês ficar quietinho, que a mamãe tá ajudando pessoas? Então, eu tenho. Aí eu peguei meu cartão, né, e dei pra ele, dentro do mercado. Que legal. Aí eu falei pra ele, pode comprar o que você quiser. Aí foi um em cada corredor, né, que são 4. Foi um em cada corredor. Aí vieram, todos felizes. Mas assim, com um pouquinho de coisa, sabe? Cada um dentro da cestinha. Daí eu falei, não, pode parar com isso. Vamos encher essa cesta. Vamos encher. Vamos pegar chocolate, vamos pegar... Aí foi aquela festa, sabe? Parecendo 5 crianças dentro do supermercado. Desse jeito. Então, professor, eu digo que a minha vida mudou. Ela mudou 1000%. 1000%. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Foi exatamente do zero absoluto, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada de terapia. Eu não sabia nem que existia 5 elementos. Eu não sabia. Aí me dei de frente com uma formação maravilhosa, com um acompanhamento maravilhoso, que eu escuto as suas alunas, né, as minhas colegas falando de cursos que fizeram, né? Eu acompanho muito as lives, então eu escuto elas falando, né, de que, viu, a gente manda mensagem pro professor, ele responde daqui 2, 3 meses. Professor, é mandar uma mensagem, dá 5 minutos, o senhor já tá lá com a resposta. Eu amo o que eu faço. Isso aqui é minha vida. Mas isso traz uma segurança, pelo menos para mim. Trouxe uma segurança tão grande porque a gente está lidando com vidas. Não é qualquer coisa, a gente está lidando com vidas. E é claro, uma pessoa aqui que começou do zero absoluto, a terapeuta P2D em 2 meses, eu tive muitas dúvidas. Era a terapeuta do X-salada. A pessoa ia comer um X-salada e contava a vida dela pra você. Era a terapeuta do X-salada. Era. Eu era terapeuta do X-salada e não sabia. Era tipo isso mesmo. Legal. É que você tem no seu DNA uma coisa muito importante, né, Ana? Que é a vontade de ajudar o próximo, né? Tem. Eu amo. Mesmo você lá na barraquinha do cachorro-quente fazendo X-salada, na barraquinha do X-salada no cachorro-quente, fazendo X-salada, você mesmo falou que já ajudava pessoas. Então, sim, assim, já. eu falo para as pessoas que, para a pessoa ser uma terapeuta P2Z, que é a terapia do resultado rápido, a terapia que transforma vidas, ela precisa ter uma coisa, que é a vontade de ajudar o próximo. Tem que ter isso no DNA, né? Tem que ter isso no DNA. Ana, no começo aqui da nossa live, eu não sei se você viu, mas eu mostrei aqui um dos seus resultados, né? Eu gostaria que você comentasse esse resultado. E a cliente, ela fala bem assim, ó, fui no banheiro e fiz amor, para você ter uma ideia de como eu já melhorei. Isso. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. E ela fala, senti prazer. Eu tive vontade, se é que você me entende. Como é que é entregar para uma cliente um resultado como esse? Não, antes disso daí, eu me confundi. Me explica esse resultado aqui dessa cliente. Não fala o nome, eu até coloquei aqui um coraçãozinho no rosto dela, para não expor ela, né, nem o nome dela. Ela fala que fui ao banheiro e fiz o número 2 e fiz amor, para você ter uma ideia como eu melhorei. Que caso é esse? Me conta aí, que eu fiquei curioso. Isso, eu entrei em contato com ela, aí nós agendamos uma avaliação. Na avaliação, ela era muito fechada. Porque ela falou assim, eu já fiz diversas terapias. E ela falou, não vou mentir pra você. Eu já fiz diversas terapias e eu não obtive resultado algum. Em nenhuma. Tá. Eu não tive resultado nenhum. Então, eu não sei se eu devo fazer ou não. Daí eu falei assim pra ela, eu garanto que você não vai se arrepender. Porque o que eu tenho
a formação que eu tenho, você não encontra em livros. Então, eu sei que eu posso te ajudar. Aí ela falou assim pra mim, eu vou te dar um voto de confiança, porque você foi muito precisa no que você disse. Falei, tá bom. Ok. Marcamos, né? Isso, professor, eu não precisei nem fazer o despertar da autocura. Porque ela já falou, né? Ela falou assim, você foi muito precisa no que você disse. Então, eu quero fazer. Eu vou fazer. Vamos marcar para amanhã. Amanhã a gente inicia. Aí eu falei assim, não, mas vamos fazer um exercício. Ela falou, eu não preciso mais. Eu já confiei. Então, a gente vai fazer esse exercício amanhã. Ok. Entrei em contato com ela. Ela me contou um pouquinho da história. Ela ela sofria de falta de libido. Só que o marido não sabia. Ele não sabia. E isso vinha há quase um ano. Já fazia 9 meses e pouquinho, ela falou pra mim. E ele não sabia. Ação, então. Sim. E ele não sabia. E ela não queria falar pra ele. Ela não queria contar, porque ela falou, se eu falar isso pra ele, isso vai abalar o meu relacionamento, né? Então eu não quero falar. E ela falou, e é por isso que eu aceitei o seu desafio. Será que você vai conseguir me ajudar? Aí eu falei pra ela, primeiramente vamos tirar o será. Eu vou conseguir te ajudar. Aí ela falou assim, e tem um outro problema. Eu não vou ao banheiro. Eu vou ao banheiro e faço o número 2 a cada 15 dias. E hoje é o 12º dia. Então ela falou, tem esses 2 desafios que eu tô jogando na sua mão. Falei, perfeito, eu amo desafio. Aí fiz o despertar da autocura nela, né? Fiz a nossa ferramenta, né? Porque nós temos uma ferramenta, a ferramenta de diagnóstico da P2E, eu falo que ela é o professor, né? Que nós temos o professor 100% ali, mas ela é o professor antes da gente mandar a mensagem. Porque essa ferramenta, ela é inacreditável. Antes que a cliente fale o problema, a disfunção, o desafio, na ferramenta a gente já sabe o que a cliente está passando. A gente já sabe a dificuldade. Gente, então isso dá uma segurança. A Ana está falando do nosso aplicativo web, que é a nossa ferramenta exclusiva de diagnóstico da terapia P2E, que as nossas alunas carregam no bolso, tá? Acessa de onde estiver, tanto para fazer atendimentos online, como atendimento presencial. Tem alguém na padaria passando mal, você pode atender. E ele dá um gráfico. E esse gráfico que ele gera, ele nos permite fazer uma leitura em percentuais, como a Ana está colocando. E quando você fala para a cliente, é o que a cliente falou para a Ana. Você foi precisa. As pessoas ficam assim. Pode continuar, Aninha. Exato. Exato. Quando eu li o gráfico para ela, e detalhe, ainda vem com uma devolutiva maravilhosa. Vem com uma devolutiva maravilhosa, então traz uma segurança imensa. Então, quando eu li o gráfico para ela falou assim, mas como é que você sabe de tudo isso? Como você sabe? Você descreveu o que eu tô passando. Você descreveu minha vida aí. Parece que você me conhece há anos. Aí eu falei pra ela assim, eu brinquei, né? Eu falei, eu não disse pra você? Eu falei, ó, não sou bruxa, tá? Eu não sou nada disso, tá bom? Eu sou apenas uma terapeuta. Expliquei, ela deu risada, né? Aí fiz o gráfico dela, o problema dela era emocional, ali no nível hard extremo, né? Aí apliquei a autocura. Fizemos a autocura. Aí no final eu falei pra ela, como é que você tá? Daí ela falou, nossa, sem palavras no que eu tô sentindo aqui. Aí eu falei, mas como assim? E antes disso, o nível de ansiedade dela, tá? Era 8. Aí eu falei pra ela, e a sua ansiedade, como é que tá? Que ansiedade? O que você tá falando? Ela falou, não sei dizer, eu tô leve. Deixa eu ver se eu entendi. No começo da sessão, você perguntou o nível de ansiedade dela, porque na P2E, nós somos uma das poucas terapias que qualifica a dor, independente de ser emocional ou física do cliente ou da cliente. Além de qualificar, a gente quantifica, tá, gente? Porque qual é o nosso objetivo? Entregar um resultado rápido, um resultado imediato, um resultado da primeira sessão, porque isso é extremamente impactante. Quando você faz o que a Ana fez, a cliente está nas suas mãos. Ela passa a confiar em você. O cliente começou com ansiedade no nível 8, terminou a sessão nível 0. A Ana falou que aplicou uma ferramenta chamada Despertar da Autocura. Ana, hoje, 35% das mulheres estão passando por isso que essa senhora estava passando antes do seu atendimento. Que é a baixa do desejo sexual. 35% das mulheres hoje têm esse problema. E você, como a terapeuta P2E, as minhas alunas da terapia P2E, conseguem solucionar isso rapidamente. Por quê? Porque a terapia P2E é a terapia do resultado rápido.
Por que, professor Edjaspa? Porque a gente equilibra e desperta a autocura. Como? A Ana está contando aqui. A gente tem uma ferramenta de diagnóstico, um aplicativo web, que as nossas alunas carregam para onde vão. Pode atender em qualquer lugar do mundo. Só precisa de um celular e uma conexão de internet. Ou no atendimento presencial. Então, isso é algo único. E aí, além do aplicativo web que faz esse diagnóstico, nós temos hoje 23 ferramentas que entregam resultados rápidos, como o despertar da autocura que a Ana está falando aqui. Ana, pode continuar, eu só precisava falar para a galera entender. Claro. Aí fizemos o despertar, ela ficou leve, ela ficou excelente, ela ficou maravilhada. Maravilhada. Isso na primeira sessão, tá? Essa foi a nossa primeira sessão. Perfeito. Isso já era umas 6 e pouco da tarde, porque ela trabalhava, então a sessão dela foi um pouco mais de noite. No dia seguinte, porque eu acompanho as minhas clientes assim de perto. Todo dia eu quero saber como elas estão, o que está sentindo, a melhora, porque eu sei que existe uma melhora a cada dia, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, para saber. Falei, como é que você tá? Foi onde ela me deu essa resposta. Exatamente. Ela falou assim, eu fiz, né? Eu fui ao banheiro, eu fiz o número 2 e eu senti prazer. Se é que você me entende. Olha como já estou melhor. Na primeira sessão. Essa foi a primeira sessão. Aí, nas outras, ela estava maravilhada, ela estava sensacional. Não era mais aquela pessoa cabisbaixa, com um olhar triste, sabe? Da primeira vez que eu entrei em contato com ela. Ela já estava radiante. E o intestino dela regularizou. Na última sessão, ela falou que ela estava um reloginho. Estava perfeito. 35% das mulheres passam por problemas não tem prazer ou não tem vontade. 30% hoje das mulheres tem algum nível, algum problema intestinal. Você vê como funciona. Não pedindo para você mostrar as crianças. As crianças. Opa! Mostro! Pode mostrar? Pode mostrar. Agora, peraí. Criança. E dei. Tá tudo tranquilo. Peraí. Deu tempo, professor. Agora dá tempo, professor. Giovana! Vem aqui. Olá. Professor, esse é o meu menino lindo. Como é que é o nome? Oi. Miguel. Oi. Beijo do seu coração aqui do Miguel, você quer que a mãe vai trabalhar fora? Não. Não! Vem aqui, Julinha. Gente, ela tá pegando criança. Essa é a minha Giovana. Quantos anos tem essa princesa? 10. Minha modelo. Ela é modelo. Hoje ela é modelo. Tô nível, cara. Beijo, você gosta linda, cara. Tem mais. Peraí, gente, que tem mais. Essa é a minha Julinha. Falou, oi, professor. Oi. Beijo do seu coração. E agora dizem que é meu Xerox, a minha mais velha. Oi. Olá, gatona, tudo bem contigo? Oi. Linda. Ana, só não aprende porque o pessoal tá achando que alguém vai fazer criança bonita, então não apresenta pessoas. Senão aí fica complicado, cuidado. Professor, olha, vou te contar um segredo aqui, ó, não conta pra ninguém. Eu casei com ele porque ele tinha os olhos azuis, né? Paguei a língua, não nasceu um de olho azul. Brincadeira, gente, brincadeira. Conversei com essa pessoa maravilhosa, tá aí, terapeuta.ana Ponciano, pra você. Obrigado, gente, gratidão, todo mundo, valeu. Obrigado, professor.